Nós estamos chegando no final desta série, os 10 mandamentos, palavras de liberdade. E antes da gente estudar especificamente a palavra dessa manhã, eu queria lembrar vocês de algumas coisas que são muito importantes para o todo desse estudo. Primeiro, as 10 palavras nos são dadas como expressão do amor de um Deus que ama e se importa com a qualidade de nossas vidas. Deus se importa com a qualidade das nossas vidas. E Ele tanto se importa com a qualidade de nossas vidas, que Ele nos deu princípios e valores para que tudo nos vá bem. Grande parte, se não a totalidade, dos problemas que nós enfrentamos são muitas vezes decorrentes de nós termos tomado atitudes erradas, decisões erradas, contrárias aos princípios e valores de Deus. Porque em algum momento da vida a gente se considerou mais esperto do que o Deus Criador. Em algum momento da vida a gente se considerou mais sábio do que o Criador do universo. Então nós decidimos tomar caminhos que não são os caminhos dele. Agora, se você atentar para os princípios e valores de Deus, Ele nos deu esses princípios e valores para que tudo nos vá bem. Segunda coisa, as 10 palavras nos são dadas com o objetivo de nos manter livres. Livres do quê? De devoções, de sentimentos e práticas que têm um enorme poder de nos escravizar. Porque a grande maioria das coisas que Deus tenta evitar em nossas vidas, através dos princípios e valores, são coisas que num primeiro momento nós achamos que estamos no controle, e gradativamente essas coisas assumem o controle sobre as nossas vidas. É quando nós criamos ídolos e passamos a servir esses ídolos tomam controle das nossas vidas, é quando nós deixamos que sentimentos errados dirijam as nossas atitudes e de repente esses sentimentos começam a nos controlar, são atitudes que nós tomamos, decisões que nós tomamos, que nos fazem reféns de novas e novas decisões erradas e nós nos tornamos escravos. Por isso as 10 palavras nos são dadas para que nós nos mantenhamos livres. Terceiro, as 10 palavras nos são dadas para nos convencer de que precisamos da obra feita por Jesus através da sua vida, da morte e da ressurreição. Quando você estuda as 10 palavras com profundidade, quando você percebe todas as implicações das 10 palavras, você vai chegar a uma conclusão. Você precisa de um Redentor. Eu preciso de um Redentor. E é importante a gente perceber a sequência dos fatos quando Deus concede as 10 palavras ao povo hebreu. Primeiro, Deus liberta o povo hebreu do Egito. Depois, Deus dá os princípios e valores. Da mesma maneira, primeiro, você precisa entender o que aconteceu na cruz. Entender o que aconteceu quando Jesus, naquela cruz, morreu por mim e por você para pagar toda a dívida decorrente do fato de que nós não somos capazes de cumprir e guardar todos esses princípios e valores. Jesus morre a morte que estava destinada a nós, nos liberta do pagamento dessa dívida, nos liberta da condenação da morte, nos dá a vida. E aí então, a partir da cruz, você volta para os princípios e valores. Você volta para os princípios e valores, agora, perdoado, reconciliado por Deus e mais, capacitado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quando você compreende o que aconteceu na cruz, e você diz, eu creio que Jesus é quem Ele disse ser, eu creio que Jesus, o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para pagar as minhas dívidas e me libertar para a vida eterna. Quando você diz isso,
a palavra de Deus diz que Deus derrama sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus que te move, que te capacita, para agora você viver os princípios e valores de Deus. Eu diria, você ir para as 10 palavras, sem antes passar pela cruz, é suicídio. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Antes de ir para as 10 palavras, você tem que passar pela cruz. Você tem que entender o que aconteceu naquela cruz. Você tem que se render à cruz. E aí o que vai acontecer com você vai te capacitar para você voltar para as 10 palavras e viver uma vida livre. A 10ª palavra que nós vamos estudar hoje é a seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. As 10 palavras têm uma estreita relação, ou perdão, a 10ª palavra tem uma estreita relação com um dos pecados atribuídos como 7 pecados capitais: a inveja. Cobiça e inveja são sentimentos que se sobrepõem. São sentimentos que têm muitas peculiaridades. É muito difícil você saber aonde termina a cobiça e começa a inveja, aonde termina a inveja e começa a cobiça. Assim, o escritor norte-americano Richard Condon chama a inveja e, consequentemente, a cobiça de câncer da psique. E um dos meus propósitos nessa manhã é mostrar para você quão danoso para você é a cobiça. O quanto a cobiça tem o poder de corromper a sua mente, o seu coração e deformar a sua própria personalidade. Quando Richard Condon chama a cobiça de câncer da psique, o câncer físico, ele passa a se espalhar pelo organismo e consumir e corromper todo o nosso organismo. Se a cobiça é o câncer da psique, a cobiça tem o poder de gradativamente se espalhar e corromper a nossa psique, destruir a nossa psique, acabar com determinados limites que nós tínhamos, deformar as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Deixa eu dar um exemplo desse câncer da psique. Antonio Salieri, conhecido músico italiano, ele, em 1774, foi nomeado compositor oficial da corte de José II, imperador da Áustria. E isso no século XVIII não era pouca bobagem, ok? Os grandes músicos estavam no Império da Áustria. Ali era o centro das grandes composições. E esse sujeito, Salieri, se torna o compositor oficial daquela corte. Ali ele conhece a sua esposa Teresa, com quem tem 8 filhos. De 1788 a 1795, ele foi o presidente da Sociedade dos Artistas Musicais e, até 1824, foi maestro da Orquestra Imperial. Ou seja, esse cara não foi pouca coisa. Ele estava no top de tudo. E ainda, entre os seus alunos estiveram nomes como Beethoven, nada menos Beethoven, Schubert e Franz Xaver, um dos filhos de Mozart. Esse cara tinha tudo para se sentir bem-sucedido. Esse cara, ele era um sujeito de sucesso. Boa reputação na profissão, família, 8 filhos, tinha o prestígio de uma sociedade, tinha entre os seus alunos músicos renomados. O que mais esse cara queria da vida? Mas interessante, ele deixou-se consumir pela inveja do talento de Mozart. Ele começou a se incomodar a tal ponto com a ascensão de Mozart,
que num determinado momento, Salieri, no seu diário, ele briga com Deus. E olha só a razão da briga dele com Deus. Ele briga com Deus porque Deus deu a ele a capacidade de identificar o belo. Ele briga porque se Deus deu a ele a capacidade de identificar o belo, ele conseguia reconhecer que o que Mozart fazia era melhor do que o que ele fazia. Antes Deus não tivesse dado a ele a capacidade de identificar o belo, assim ele não ia sofrer. Ele não ia sofrer percebendo que o que Mozart fazia era melhor do que o que ele fazia. Tornou-se cada vez mais inseguro acerca de suas próprias virtudes, porque esse é o dano na personalidade daquele que é consumido pela cobiça. Ele passa a definir quem ele é a partir do outro. Ele passa a definir quem ele é a partir do outro que é alvo da cobiça dele. Ele passa a lutar não pelas coisas que deveriam ser as suas próprias lutas, mas ele passa a lutar pelas coisas que o outro que ele cobiça tem ou é. Então ele se torna inseguro acerca de suas próprias virtudes e agressivo para com as pessoas à sua volta. E aqui um pedaço da história que muitos conhecem, através da peça de Peter Shaffer, que foi adaptada no cinema com o título Amadeus, que foi vencedor de 8 Oscars. Nessa obra, Peter Shaffer levanta a suspeita de que Salieri foi o responsável pelo envenenamento de Mozart. Tudo começa com um sentimento de cobiça e termina supostamente num homicídio. A gente está falando de um sujeito que era top no mundo dos músicos do século XVIII. O Catecismo de Westminster, falando sobre o 10º mandamento, ou a 10ª palavra, diz: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Eu queria chamar a sua atenção para a sabedoria de como o Catecismo de Westminster define esse pecado. Esse pecado começa na insatisfação. O pecado da cobiça, que destrói e corrompe a alma e a psique de um ser humano, não começa no outro, começa dentro de nós. Por quê? Por nós nos sentirmos insatisfeitos, ingratos, em relação ao que nós temos e em relação ao que nós somos. Ainda, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo. Você começa a ser consumido por essa vontade de ter e ser o que o outro é, e você começa a ser envolvido por uma tristeza ao ver que o outro é ou tem o que você não consegue ser ou ter. Ou seja, você perde qualquer capacidade de se alegrar com a vitória do outro. Você perde a capacidade de celebrar as virtudes do outro. Juntamente com todos os desejos e afetos desordenados. Os desejos e os afetos começam a se tornar caóticos. Porque quando você se deixa consumir pela cobiça, você começa a se definir a partir do que o outro é e tem, e você começa até a se endividar para ter o que o outro tem, sem pensar que você nem precisava daquilo que ele tem. Começa a ficar caótica a situação, desordenada. E termina com o Catecismo de Westminster dizendo: para com qualquer coisa que lhe pertença, tudo que pertence ao outro, seja coisas físicas, características da personalidade, habilidades, passa a me incomodar.
Voltando ao texto bíblico, a 10ª palavra coloca aqui como objeto da cobiça a casa do outro, a mulher do outro, o homem da outra, os servos ou servas, os funcionários, os empregados do outro, o boi e o jumento, as máquinas, a indústria, os meios de produção do outro, a loja do outro. Mas essa lista não é exaustiva, porque você tem que perceber que na última frase aparece nem coisa alguma. Então a lista é mais abrangente. A lista parece que parte de coisas objetivas. A casa, a esposa, o marido, os funcionários, os empregados, os meios de produção do outro, o restaurante do outro, a loja de carro do outro, a cafeteria do outro, a indústria do outro. Mas o nem coisa alguma nos revela que a lista é mais abrangente e ela pode caminhar para questões menos objetivas e concretas e mais subjetivas, como, por exemplo, os talentos do outro. A gente pode começar a se sentir incomodado pelas habilidades do outro. Porque ele faz melhor do que eu determinadas coisas. A maneira como ele mobiliza pessoas me incomoda. A maneira como ele é querido pelos outros me incomoda. A maneira como ele faz negociações de maneira tão eficiente e faz contratos de forma tão cirúrgica me incomoda. A maneira como ele canta sem desafinar me incomoda. A maneira como ele toca melhor do que eu me incomoda. Oportunidades. Às vezes a gente passa a cobiçar as oportunidades que os outros têm. A gente passa a cobiçar a oportunidade que o outro tem de passar as férias nas Bahamas. Ou a gente passa a se cobiçar a oportunidade que o outro tem de ter um emprego no qual ele viaja o mundo. Por que ele, não eu? A gente passa a cobiçar a oportunidade que o outro tem de entrar no mestrado, ou ser aprovado no doutorado, ou receber uma bolsa de estudo de uma companhia do exterior que cai no colo dele para ele fazer um pós-doc na Alemanha. Você fala, por que ele, não eu? E na medida que as oportunidades emergem para o outro e não para mim, eu começo a ser consumido por isso. Reconhecimento. Eu posso começar a ser consumido pela dor da cobiça porque o outro é reconhecido e não eu. Porque o outro é reconhecido como o melhor profissional do que eu. Porque o outro foi reconhecido como o melhor vendedor do que eu esse ano. Porque o outro é reconhecido como uma pessoa mais talentosa do que eu. Porque o outro recebe atenção e carinho mais do que eu recebo. E se você não tomar cuidado com esse sentimento que parece tolo, esse sentimento oculto, porque ninguém sabe que você o tem, ele é câncer na sua psique. Ele vai te deformar. Ele vai deformar a sua própria personalidade. Tamanho perigo desse pecado chamado cobiça. Tão pouco abordado e tão pouco combatido entre nós. Mas aqui é importante eu destacar uma coisa. A gente não pode confundir a cobiça com a admiração positiva, ok? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu admiro o talento delas. Eu admiro a maneira como elas abrem as portas para oportunidades. Eu sou um dos que reconheço essas pessoas e eu posso ter um sentimento para com essas pessoas positivo, que é
um sentimento de admiração que me inspira. Coisa que faz com que eu pense assim, quando eu crescer eu quero ser como ele. Aí eu quero aprender o jeito que ele faz isso. Olha o jeito como ele trabalha isso, eu quero fazer também. Isso acontece muito entre jovens profissionais que se inspiram no outro e não necessariamente isso é uma cobiça. Isso pode ser, sim, uma admiração positiva. Você precisa de referenciais. E eu acredito, cada dia, quanto mais tempo eu vivo, mais e mais eu acredito que nós não aprendemos tanto por informação como nós aprendemos através de modelos. Nós precisamos de modelos. E se você tem pessoas boas na sua área, que te inspiram, você vai crescer. Elas vão motivar você. Se você tiver um sentimento correto para com essas pessoas. Porque quando você transforma o sentimento de admiração positiva num sentimento incômodo da cobiça, eu queria ser o que ele é, eu queria ter o que ele tem, e eu começo a ter raiva dele porque ele é o que ele é e tem o que ele tem. Aí, o que acontece? Sentimento se torna um sentimento que o impede de crescer, aprender e se inspirar com o outro que é alvo da sua cobiça. O que poderia ser fonte de incentivo para você crescer, se torna uma estaca para você emperrar e você se deformar. Como? Olha só. 3 movimentos nocivos que podem acontecer dentro do coração daquele que cobiça. Primeiro, desejar ou tentar ser ou ter o que o outro é ou tem. Não através de um processo de inspiração, através de um processo de mera cobiça. Eu quero ser o que ele é, e eu quero ter o que ele tem. E aí eu começo a, por exemplo, a andar, enveredar por caminhos na minha profissão que necessariamente não tem a ver com as minhas habilidades naturais e a minha própria vocação, mas eu defino o que eu vou fazer a partir do meu competidor, a partir de quem eu estou competindo. Eu quero ser o que ele é. E além disso, eu começo a ter coisas ou buscar ter coisas que necessariamente eu nem precisaria, mas porque ele tem, eu quero ter também. E eu começo a deformar o que eu sou. Deformar o que Deus me chamou para ser, deformar a minha vocação e o meu caminho. Por quê? Porque eu comecei a me definir não a partir de quem Deus diz que eu sou, mas eu comecei a me definir a partir do que o outro, que eu alimentei um sentimento de competição, é e tem. Mas existe um sentimento ainda mais nocivo. É quando se chega à conclusão, eu não vou conseguir ser o que o outro é, e eu não vou conseguir ter o que o outro tem. Então uma das formas de eu agredir e de eu sabotar o que o outro é e o que o outro tem, é eu assumir uma posição oposta, desejar ou tentar ser a antítese do outro. Tudo que ele é, eu vou ser diferente. Tudo que ele tem, eu não vou ter. Eu vou ter. Se ele tem telefone de uma marca, eu vou ter de outra. Se ele usa camisa verde, eu vou usar vermelha. Se ele usa sapato, eu vou usar tênis. Se ele usa jeans, eu vou usar calça de linho. Eu preciso me definir contrariamente àquele a quem eu cobiço. Para talvez convencer as pessoas que o que ele é e o que ele tem não é tão bom assim. O problema é que no coração eu acho que é bom. Mas você percebe como você começa a deformar sua própria personalidade? Você começa a... Cuidado, por exemplo, adolescentes e jovens. Na fase da adolescência e da juventude, isso é muito comum acontecer com filhos. Quando, querendo se firmar, passam a se definir em oposição aos seus pais. Tudo que o pai e a mãe eu vou ser diferente. Tudo que eles fazem, eu vou ser diferente. Se eles gostam de A, eu vou gostar de B. Se eles fazem C, eu vou fazer D. Cuidado. Cuidado.
essa também é uma forma de você deformar o que Deus quer que você seja, a sua vocação. E um terceiro movimento, ainda mais nocivo, é quando eu desejo ou tento destruir o que o outro é e tem. Quando eu tento destruir o que o outro tem, através do roubo, através da agressão, ou quando eu tento destruir o que o outro é, através da difamação, do falso testemunho, de afirmações entre amigos, meio assim na transversal, que ninguém consegue entender direito se é um elogio ou se é uma crítica. Mas às vezes a gente cobiça também as bênçãos dos outros. Ontem pela manhã, mais um casal jovem da nossa comunidade, a turma, parabéns, está trabalhando direitinho. Eles vieram me falar que estão grávidos. Eu falei, puxa vida, que legal, parabéns. Parabéns, estou alegre por vocês. Agora, imagine esse casalzinho, recebem a bênção, estão grávidos. Aí vão falar para um amigo e um amigo vibra. Vai falar para uma amiga, outra amiga vibra. Agora, eles chegam para um casal que está tentando engravidar há 8 anos e não consegue. E eles dizem, nós estamos grávidos. Qual que é a reação desse casal? Que bom. E talvez por dentro, por que ele, não eu? Ei, Deus! Por que o senhor está dando Coca-Cola para ele e não para mim? De repente, Deus abençoa uma pessoa que está na sua convivência com um emprego fantástico. Você consegue se alegrar com a alegria dele? De repente, alguém da sua convivência, assim, sabe aquelas coisas? Foi fazer compra de final de ano no shopping, o cara nem sabia que estava concorrendo, e aí no dia 15 de janeiro chega uma carta na casa dele, ele ganhou um BMW 0. Você fala, uau, parabéns, cara, estou vibrando por causa do seu BMW. E você fez mais compras conscientemente, pegou um monte de cupom porque você queria aquele BMW. Às vezes a gente cobiça a felicidade do outro. E esse negócio chega a um ponto tão crítico e doentio nas nossas relações, que talvez você já tenha se deparado com a situação de que alguma coisa muito boa aconteceu na sua vida e você está extremamente feliz, mas você decide com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, assim, olha, não vamos contar isso para ninguém, porque algumas pessoas vão ficar tristes com isso. Não vai fazer bem para algumas pessoas isso. Tamanha enfermidade que toma conta das nossas relações. Você não poder compartilhar a sua felicidade, porque isso vai se tornar alvo de raiva, de ira dos outros. Ou isso não acontece entre nós? Isso revela o que Romanos capítulo 12, verso 15 aponta, que nós deveríamos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o padrão. Mas eu queria convidar você para fazer um breve exercício em dia de vestibular da Unicamp. O que lhe é mais difícil? Alternativa A, chorar com os que choram. Alternativa B, alegrar-se com os que se alegram. Pensa bem, não responde rápido não. É interessante que, às vezes, o nosso próprio ato, a nossa própria atitude de chorar com os que choram, é uma forma da gente fazer com que os que se alegram se sintam culpados por estarem alegres. Se você tem dificuldade de chorar com os que choram,
falta a você misericórdia. Mas se você tem dificuldade de alegrar-se com os que se alegram, você está dominado pela cobiça. Ou a cobiça está no seu coração e ela está crescendo. E você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Por quê? A 10ª palavra, o não cobiçarás, aponta primeiro para um problema interior e profundo. É interessante porque os mandamentos anteriores que nós vimos em relação ao próximo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, todos eles você consegue simular. Você consegue simular. Você consegue fazer de conta que você não mata ninguém. Você consegue fazer de conta que você não furta. Consegue fazer de conta que você não dá falso testemunho ou não adultera. No entanto, o não cobiçarás aponta para algo que ninguém vê, só você sabe. E você é capaz de passar a vida inteira sendo deformado por esse sentimento e escondê-lo. Ontem à noite eu conversava um pouquinho com a minha família sobre esse tema e eu destaquei o seguinte: é interessante que nos códigos morais antigos, da época do Decálogo, não existem paralelos, por exemplo, do não furtarás, existem paralelos do não adulterarás, ou seja, outros povos da antiguidade consideravam erradas algumas coisas que o Decálogo considera errado. No entanto, em nenhum outro código da antiguidade existe não cobiçarás. Algo que aponta para o interior, não para o exterior. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Eu diria que só o Evangelho pode curar o nosso coração. Ainda, Provérbios 26, 24 diz: quem odeia, porque a cobiça gera ódio, a cobiça gera raiva, a cobiça gera competição. Você começa, não tem como você cobiçar o que o outro é e tem, sem gradativamente sentir ódio dele. Agora, olha só, quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios. Ô, bonito carro, hein? Novo? Parabéns, viu? Parabéns. Ah, viajou? Eu não vi você o último mês. Ah, foi para onde? Para a Europa? Ó, que joia. Para onde você foi? O quê? 12 países? Nossa, que joia. Oh, que grande oportunidade. Eu louvo a Deus por Deus ter aberto essa porta para você, meu irmão. Viajar por 12 países, voltar a comprar um carro novo. Aleluia, glória a Deus por você. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Ainda, a 10ª palavra aponta para a falácia da religiosidade. Porque a religiosidade, ela é uma prática que nos propicia inúmeras oportunidades para simulação. A gente pode estar aqui hoje e a gente pode estar simulando que a gente está adorando a Deus, a gente está simulando que a gente está orando, a gente pode estar simulando que está prestando atenção na pregação, mas a mente e o coração da gente está em outra coisa, está em outro lugar, está fazendo outra coisa. O apóstolo Paulo, quando ele descreve a religiosidade dele antes dele compreender o que Jesus fez naquela cruz, ele vai descrevendo a religiosidade dele como fariseu, dizendo: eu era quase perfeito, eu fazia isso, tudo simulado, tudo externo. Aí, quando ele chega no não cobiçarás, parece que acende uma luz no coração dele, e ele enxerga cantos escuros do coração dele, e ele é incapaz de dizer: não, eu não cobiçava. Ele tem que admitir: eu cobiçava. Eu cobiço. Eu preciso de um Redentor. Eu preciso de Jesus. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na medida em que Deus dá princípios e valores, fica claro para a gente quem nós somos, pecadores.
Continua, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça. O apóstolo Paulo está dizendo, ele tinha esse sentimento no coração, esse sentimento de comparação do outro, de gradativa ira contra o outro, de desejo de ser e ter o que o outro é, mas ele só descobriu que isso se chamava cobiça. O pecado foi nomeado, diz o texto, quando a lei disse, não cobiçarás. Interessante. Todas as palavras anteriores são exteriores e, consequentemente, podem ser simuladas, mas a 10ª palavra ilumina cantos escuros de nossas almas, revelando nossa escravidão de coração. Por favor, olha para dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo iluminar o seu coração. E pergunte para você mesmo: qual é o alvo da sua cobiça? Quem você tem cobiçado ser ou ter, e gradativamente você está se tornando refém, escravo desse sentimento. Inclusive deformando aquilo que Deus quer que você seja e tenha. Porque a história que Deus está construindo na sua vida é única e distinta. Mas esse senso de comparação com o outro está colocando os seus esforços fora do trilho, está fazendo você tomar decisões fora da sua vocação, está fazendo você despender energia e tempo naquilo que não diz respeito ao que Deus quer fazer de você, e você tem se tornado incapaz de se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com o presente que o outro recebe, se alegrar com o reconhecimento do outro, se alegrar com o sucesso do outro. E se você não consegue se alegrar com a alegria do outro, você está sendo escravizado pela cobiça, e a cobiça é o câncer da psique. Ela vai te deformar. Ainda, a 10ª palavra aponta para a matriz dos pecados contra o próximo. Porque, veja só, não matarás, é a consequência final do ódio semeado pela cobiça, e o exemplo que eu dei no início, Salieri. Não adulterarás. Antes de você consumar o adultério fisicamente, começou no coração, cobiça. Cobiça da esposa do outro, cobiça do esposo da outra. Ou não furtarás. Aonde começa o ato do furto? Na cobiça. Eu quero ter o que pertence ao outro. Não darás falso testemunho. Aonde começa o falso testemunho? Na minha cobiça da reputação do outro, na minha cobiça do prestígio do outro. Então eu tento detonar o outro através do falso testemunho. Qual que é a fonte de tudo? Esse chamado câncer da psique, cobiça. Quarto, a 4ª palavra aponta para a essência de todo mal, e eu queria chamar muito a sua atenção aqui agora. Para você, esse 4º ponto vai te mostrar, se você não está convencido ainda, vai te mostrar quão perigosa é a cobiça. Por isso, por favor, abra sua mente, o seu coração e presta atenção. A queda de Lúcifer, aquele anjo que quando caiu dos céus, caiu com 1/3 da legião de anjos. Isaías, capítulo 14, descreve a queda de Lúcifer da seguinte maneira: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Perceba,
Lúcifer queria se assentar no lugar que pertencia a Deus. Não bastou para Lúcifer ser um grande anjo do exército de Deus. Não bastou para Lúcifer ser o anjo mais belo dentre os anjos de Deus. Não bastou para Lúcifer a posição privilegiada que ele tinha. Ele se deixou consumir pelo desejo de ser como Deus. E isso decretou a sua queda. Mas e quando a gente fala da humanidade? Gênesis capítulo 3 diz assim: disse a serpente, Lúcifer, a mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E de repente pareceu bom para a mulher o fruto. Pareceu boa para a mulher a proposta. A fascinação por ser mais do que nós somos. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, alvo do seu amor e do seu carinho. Não bastava mais ser isso. Que tal ser como Deus? Cobiça. A cobiça, ela está na essência do mal. E quinto e último, a 10ª palavra aponta para a desconfiança para com Deus. O cerne da cobiça é desconfiança para com Deus. Desconfiança de que Ele é bom. Se Ele é bom, por que Ele me deu uma latinha de Coca-Cola e deu uma Coca-Cola de 600 ml para o outro? No fundo, eu estou começando a achar que Deus não é bom coisa nenhuma. Se Deus é bom, por que Deus está dando a oportunidade, o bom emprego para fulano e não para mim? Por que Deus está dando a oportunidade de viagem para ciclano e não para mim? Por que Deus está permitindo que fulano engravide e eu não? Desconfiança de que seus caminhos são perfeitos. Porque a história que Deus está escrevendo nas nossas vidas é única. E o problema de eu comparar a minha história com a história do outro é porque eu não tenho a percepção de que a minha história é única. Mas às vezes eu começo a desconfiar de que os caminhos de Deus não são tão perfeitos assim não. De que no meu caminho, o caminho do outro Deus está cuidando. No meu caminho Deus anda meio distraído, está passando da velocidade, está sendo multado, está pegando a esquerda quando tinha que pegar a direita. Deus não está cuidando do meu caminho. Desconfiança de que sua vontade é boa. Porque eu acho que a vontade de Deus é boa só quando Ele atende os desejos do meu coração. Se Ele disser, não sei não se a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus só é boa, na minha concepção, quando Ele faz o que eu quero. Desconfiança do seu amor para comigo. Desconfiança de que Ele não me ama. Isso gera cobiça. Isso abre uma fenda no coração para que eu passe a me comparar com o outro e desejar o que o outro é e o que o outro tem. Interessante. Quando a desconfiança para com Deus se instala, desconfiança de que Ele não é bom, de que os caminhos dele não são perfeitos, de que a sua vontade não é boa e de que Ele não me ama, sabe o que acontece? A gente quebra o primeiro mandamento. A gente rompe com o primeiro mandamento. E quando você rompe o primeiro mandamento, todos os demais são quebrados também. O que o Evangelho diz dessa situação? Existe uma história bem conhecida, a parábola dos 2 filhos em Lucas 15,
E essa história fala de um filho que sai, um filho que rompe, um filho que diz ao pai: pai, eu te considero morto, então me adianta a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. E esse filho rompe, e esse filho gasta toda a sua herança numa terra distante, a ponto de chegar no momento que no fundo do poço, ele está comendo ração de porcos. E ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Os funcionários do meu pai comem coisa melhor. Eu vou voltar. Sabe por que esse filho volta? Ele volta porque ele confia no pai. Ele volta porque ele confia no caráter do pai. Ele volta porque ele confia na bondade do pai. Se ele não confiasse no caráter e na bondade do pai, ele não voltaria. Interessante. Mesmo que não volte como filho, ele confia no caráter e na bondade do pai, mesmo que o pai diga para ele assim: olha, tudo bem, mas eu não vou te aceitar como filho, eu vou te aceitar como funcionário. Ele topa a parada. Na mente dele ele diz: mesmo que o meu pai decida isso, ele é justo. Eu rompi com ele. Na prática eu não mereço nada. Esse jovem para e pensa assim: na prática, eu não mereço nem voltar, eu mereço ser enxotado da casa do meu pai, eu mereço que o meu pai diga assim: meu filho, você nem filho nem empregado não serve para mais nada, sofra as consequências dos seus atos. Mas é interessante, esse moço tem grande consciência da graça. Ele tem grande consciência de que se ele chegar na presença do pai e dizer assim: pai, me dá o que eu mereço, ele merece um raio na cabeça. Sabe por que a gente começa a se comparar com os outros? Sabe por que a gente começa a se comparar? Deus, por que o Senhor está abençoando mais ele do que eu? Deus, por que o Senhor está dando mais felicidade para ele do que eu? Deus, por que o Senhor está dando oportunidades para ele? Porque a gente não tem consciência da graça. Chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu quero receber do Senhor o que eu mereço. E se prepara, amigo, que o raio vem. É isso que a gente merece. Nós somos os filhos que romperam com o pai. E o pai é bondoso e nos dá uma latinha de Coca-Cola, e a gente fica reclamando e achando que a gente está no direito de reivindicar justiça. Levanta as mãos para os céus e diz: Deus, faça justiça. Eu não quero estar num raio de 10 metros de você. Agora, o filho que fica, interessante, ele fica, mas ele não confia no coração do pai. Ele não confia no caráter do pai. Tanto que um dia, voltando do trabalho, ele escuta música. E ele pergunta para um funcionário o que está rolando. E aquele funcionário diz: o seu irmão que estava perdido voltou. E o seu pai está dando uma festa. Ele não entende o porquê o pai está fazendo isso. Mas é interessante. Quando eu tenho um amigo, que eu confio nesse amigo, confio no caráter desse amigo, presta atenção nisso. Alguém vem para mim e diz assim: fulano tomou tal decisão. Eu não entendo por que ele tomou tal decisão. Mas quando eu confio no caráter e na pessoa dele, eu digo assim: olha, eu não entendo por que ele tomou tal decisão, mas à luz da história dele, eu confio no que ele está fazendo. Mas quando você não confia nesse amigo, basta a pessoa dizer: você viu o que fulano decidiu? Que você diz: eu sabia, mas cedo ou mais tarde ia dar nisso mesmo. Nunca confiei nele. E o que esse irmão mais velho faz? Exatamente isso. Sabia. Nunca confiei nele. Ainda, o irmão mais velho se define por comparação. Ele é incapaz de perceber que ele é ele. E a história dele, a relação dele com o pai é única.
Ele tem que se comparar. Por que está fazendo para ele? Olha o que ele fez, e olha o que eu fiz, olha o que ele recebeu, e olha o que eu estou recebendo. E por que ele entra nesse viés de reivindicar a justiça? Porque ele não tem nenhuma consciência da graça. Ele não tem consciência de que se ele levantar as mãos para os céus e falar, Deus faz justiça, igualzinho o irmão que volta, ele só merece uma coisa: um raio na cabeça. Por quê? Porque ele parece bonzinho, ele fica com o pai, ele argumenta que ele ficou cuidando das coisas do pai, ficou nada. Falácia, mentira, porque se a herança foi dividida em vida, o que esse irmão mais velho faz, é ficar cuidando do que pertence a ele, mas ele vem com o pai, não, eu estava cuidando das tuas coisas, pai. O que ele não queria, era que o pai gastasse o que é dele, fazendo festa por irmão. A solução para a cobiça, primeiro, é nós nos aproximarmos da cruz. É nós entendermos que ali naquela cruz, Deus prova o seu amor por nós. E por favor, escute isso. Deus não tem que provar mais nada para mim. Ele já provou o quanto Ele me ama e o quanto Ele te ama naquela cruz. Ele está escrevendo uma história na minha vida que é única, uma história na sua vida que é única. Essas histórias vão se convergir na presença do trono de Deus na eternidade, e nós vamos olhar para trás e vamos louvar a Deus pela sua imensa sabedoria e graça para conosco. Por isso, mesmo ao percorrer a história no presente, eu posso não entender por que algumas coisas aconteceram ou acontecem comigo, mas eu posso reafirmar a minha confiança no caráter e na bondade do Deus que naquela cruz morreu por mim. Porque quando eu me rendo àquela cruz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é derramado sobre mim. E o Espírito Santo habita em mim. E o texto de Romanos, capítulo 8, verso 14 e 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente a temer. Para pensar nessa palavra temer. O Espírito Santo que Deus derrama sobre eu e sobre você, não é um espírito para te conduzir novamente à escravidão da insegurança, à escravidão da comparação, à escravidão do desejo de ser o que o outro é, de ter o que o outro é. Esse Espírito Santo que é derramado sobre você, ele é derramado para te libertar, para você perceber que a obra que Deus está fazendo em você é única. E você confiar no amor que Deus tem por você, diz o texto, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, não como funcionários, como filhos. A gente volta para a casa do Pai e o Pai não nos recebe como funcionários, Ele nos recebe como filhos. Ele tira a nossa roupa suja, Ele coloca uma roupa nova, Ele bota o anel da filiação, Ele faz festa e Ele nos convida a vivermos com Ele como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, que é a palavra aramaica, papai. E o texto termina. O próprio Espírito, perceba a letra maiúscula aí, o Espírito Santo, testemunha a nosso espírito, letra minúscula, o nosso interior. O quê? Que nós somos filhos de Deus. Sabe qual é a sua verdadeira identidade? Você é filho amado de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Deus está escrevendo em você uma história única. Você não precisa ficar comparando a sua história com as dos outros.
A história que Deus está escrevendo em sua vida é única. Deixe o Espírito Santo falar alto na sua mente, no seu coração nessa manhã, que você é filho amado de Deus. E essa voz tem poder de te libertar. Libertar de todo e qualquer tipo de comparação que esteja danificando a sua alma, que esteja instalando na sua psique o câncer da cobiça. Você é filho e filha amados de Deus. Deixe isso penetrar nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, na sua vida, e que isso o liberte. O liberte. Para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o seu próximo como a você mesmo, e consequentemente, ser capaz de se alegrar com os que se alegram. Queria convidar você a fechar os seus olhos e conversar com Deus. A nossa reflexão. Entre na presença de Deus. Deixe Deus iluminar os cantos escuros da sua alma e do seu coração. Confesse a Deus sem medo. As expressões de cobiça que existem no seu coração, na sua mente. Reconheça diante de Deus a necessidade dele te libertar desse sentimento. Aproveite essa manhã para colocar novamente tudo o que você é e tudo o que você tem aos pés da cruz e descansar. Descansar na certeza de que a história que Deus está escrevendo na sua vida é única e maravilhosa. Você é filho amado, você é filha amada. Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo.